Olá, eu sou o professor Euro e estamos de volta com a nossa primeira aula de gestão ambiental para os alunos de administração da Faculdade de Agudos. Na aula de hoje, nós vamos ver uma introdução às ciências do ambiente. Também vamos ver o nosso primeiro fórum e o nosso primeiro exercício. Lembrando que o objetivo dessa disciplina é proporcionar aos alunos conhecimentos atualizados sobre os conceitos, as políticas do contexto socioambiental no âmbito da questão ambiental na era da globalização. Eu gostaria de iniciar fazendo um contraponto entre economia e ecologia. Na verdade, as duas deveriam andar juntas, porque elas tratam do mesmo tema. Tanto economia quanto ecologia vêm do mesmo radical, oikos, que significa lar. A economia, ela busca classificar e ordenar as coisas dentro, do lar, enquanto que a ecologia, ela busca verificar a relação que existe entre os elementos que circundam o ambiente onde você vive. Então, ambas essas ciências deveriam andar juntas, procurando o bem-estar, dos moradores do lar, bem como do meio ambiente onde ele se encontra. Então, a nossa proposta nessa disciplina é unificar, o caminho da economia e da ecologia, trazendo o bem comum. Para nos ajudar nesse trabalho, nós vamos contar com as diversas ciências, que podem nos ajudar a compreender o mundo em que vivemos. Uma delas é a física. Então, nós temos a primeira lei da termodinâmica, que afirma que a energia só pode ser transformada. Então, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, a energia, ela não é criada nem destruída, ela se transforma através dos diversos processos que existem. Processos como fotossíntese, digestão de alimentos. Então, todos esses processos naturais, eles vão consumir energia e ela vai sendo transformada. De energia solar para energia química, de energia química para energia cinética, são processos que existem na natureza. A segunda lei da termodinâmica vai nos dizer que não existe reciclagem completa de energia. Então, todos esses processos, existe algum tipo de perda de energia, no estilo de perda de energia útil. Então, existe um processo de entropia, onde vai existir algum tipo de perda dentro desses processos. Então, você imagina o transporte de energia através dos cabos de distribuição. Então, a energia elétrica ela é transmitida, mas através dos fios existe algum tipo de resistência nesses fios, existe o aquecimento dos fios, às vezes eles vibram, provocam um tipo de energia sonora, então energia térmica, tudo isso se perde do momento da geração de energia até o ponto de consumo. Então, todos os processos eles têm algum tipo de perda de energia quando eles acontecem. O Habermas, um filósofo, ele vai afirmar que o mundo tecnológico ele é orientado pelo desenvolvimento econômico. Então, o crescimento das sociedades humanas ele é voltado para esse desenvolvimento tanto tecnológico quanto econômico. Então, a economia, a sustentabilidade econômica ela é fundamental nesse crescimento da humanidade. Também ele coloca que a dominação da natureza ela tem acontecido para fins lucrativos. Então, desde que o homem aprendeu a domesticar os animais, a fazer a primeira plantação, então ele buscou dominar a natureza para ter fins lucrativos. Então, a história da humanidade mostra que a ciência e a técnica estão a serviço do capital. Então, nós temos algumas definições quando a gente está lidando com essas ciências ambientais. O primeiro são os recursos ambientais. Então, os elementos naturais bióticos e abióticos de que dispõe o homem para satisfazer as suas necessidades econômicas, sociais e culturais. Os elementos naturais bióticos são aqueles que têm vida, como as plantas e os animais. Os abióticos são aqueles como as pedras, as montanhas, os rios, que também fazem parte da natureza. Então, esses recursos ambientais são os mais variados meios de subsistência que as pessoas obtêm diretamente da natureza. É qualquer insumo de que os organismos, populações e ecossistemas necessitam para sua manutenção.
Nós podemos classificar os recursos naturais em perpétuos, não renováveis e potencialmente renováveis. Perpétuos são aqueles que sempre vão existir, como a energia solar, né? Então, por conta do Sol, também nós vamos ter sempre vento, maré, água corrente, né? Então são coisas que vão sempre existir no nosso planeta. Temos também aqueles recursos naturais não renováveis, como os combustíveis fósseis. Então, quando o petróleo ele é retirado de uma jazida, ele se transforma em combustível e nunca mais volta, né? Ele é não renovável. Temos alguns minerais, como ferro, ouro, alumínio, que eles podem ser reciclados. Então, você tem ali a latinha de cerveja feita de alumínio, depois ela pode ser novamente passar por um processo de reciclagem e voltar a fazer uma nova latinha de cerveja ou um novo tipo de produto feito de alumínio, né? Então, o ferro, o ouro são minerais que você pode derreter e fazer uma outra peça com eles. Tá? Então, eles são não renováveis, mas são recicláveis. Já alguns minerais, como o barro, areia, o fosfato, depois que eles são utilizados, é muito difícil você reciclá-los. Né? Então, o barro faz um tijolo, depois você usar esse tijolo novamente, não tem muito como você fazer isso. Tá ok? E temos aqueles que são potencialmente renováveis, como o ar fresco, a água fresca, um solo fértil, né? Além das plantas e os animais que compõem a biodiversidade. Então, eles podem ser renováveis desde que a natureza tenha tempo para isso. Então, você pode consumir uma floresta, né, e fazer o plantio, né, para que ela possa se recompor. Então, depois de um certo tempo, você tem novas árvores naquele ambiente, naquele local. Tá? Mas se houver uma pesca muito grande de um determinado peixe, a caça de alguns animais, isso pode levá-los à extinção. Né? Então, eles são potencialmente renováveis desde que a natureza tenha tempo para poder se recompor. Temos também algumas definições. Por exemplo, conservação é a gestão da utilização da biosfera pelo ser humano de tal sorte que produza o maior benefício sustentado para as gerações atuais, mas que mantenha sua potencialidade para satisfazer as necessidades e as aspirações futuras. Já o conceito de preservação é a ação de proteger contra a destruição e qualquer forma de dano ou degradação um ecossistema, uma área geográfica definida ou espécies animais vegetais ameaçadas de extinção. A gente vai estar sempre lidando com o conceito de conservação e preservação ambiental. Já o conceito de poluição é aquilo que a gente quer evitar, né? A poluição é a adição ou lançamento de qualquer substância ou forma de energia, como luz, calor e som, ao meio ambiente em quantidades que resultem em concentrações maiores que as naturalmente encontradas. Já a contaminação é a existência de micro-organismos patogênicos em um meio qualquer ou a introdução no meio de elementos em concentração nocivas à saúde humana, tais como organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou radioativas. O impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. O ecólogo é aquele estudioso da ciência da ecologia. E o ambientalista ou ecologista foi um termo criado para traduzir environmentalist, surgido na década de 70 para nomear a pessoa interessada ou preocupada com os problemas ambientais e a qualidade do meio ambiente ou engajada em movimentos de defesa do meio ambiente. Normalmente você vai ter o ambientalista em confronto com o capitalista, né, que quer explorar o meio ambiente por causa do dinheiro, do lucro, enquanto que o ambientalista ele quer proteger, né, aquele ambiente da destruição. Nós temos também os diversos biomas, né, que são grandes biossistemas regionais ou subcontinentais, caracterizados por um tipo principal de vegetação ou um outro aspecto que vai identificar aquela paisagem. Então nós temos aí diversos exemplos, né, como a tundra, as florestas boreais, né, de coníferas no norte do planeta, as florestas temperadas deciduais, os campos temperados com gramíneas, né, os desertos, campos e savanas tropicais, a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a floresta atlântica, né, o Pantanal, campos gerais. Então temos diversos biomas onde a natureza vai ter aí uma expressão
diferenciado em termos de flora e de fauna. Então, um ecossistema é a unidade funcional básica na ecologia, pois inclui tanto os organismos quanto o ambiente abiótico. Cada um destes fatores influencia as propriedades do outro e cada um é necessário para a manutenção da vida, como a conhecemos na Terra. A biosfera são todos os organismos vivos da Terra que interagem com o ambiente físico como um todo, para manter um sistema de estado contínuo, intermediário no fluxo de energia entre a entrada de energia de origem solar e dissipador térmico do espaço. Então, a conservação do meio ambiente tem um custo econômico que seria o desenvolvimento sustentável. Então, você poderia ter um alto lucro com a destruição da natureza, né, vendendo toda a madeira que você consegue retirar de uma floresta, mas você pode ter o desenvolvimento sustentável, onde você vai reduzir esse lucro econômico, né, em troca da manutenção dessa floresta. Então, durante a história da humanidade, a engenharia ela aumentou a disponibilidade de alimentos. Também aumentou o conforto, né, das pessoas através dos transportes, através das residências, né, que melhoraram a sua qualidade. Trouxe o desenvolvimento, né, econômico, uma vida mais longa, né, uma qualidade de vida melhor para toda a humanidade. Por outro lado, essas práticas da engenharia nem sempre foram as mais adequadas para o meio ambiente. Então, a gente tem aí, desde a época da industrialização, né, da Revolução Industrial, muitos problemas ambientais, poluição, destruição, né, das florestas. Então, é preciso aí retomar uma situação anterior, onde possa existir um equilíbrio ecológico maior. Então, a engenharia deve voltar a ser um instrumento de práticas ecológicas. A nossa proposta, através dessa disciplina, é que a engenharia deve procurar compatibilizar a produção com a preservação ambiental. Então, o desenvolvimento sustentável é a forma de desenvolvimento econômico e social em cujo planejamento se deve considerar a variável do meio ambiente. Esse desenvolvimento sustentável implica usar os recursos renováveis naturais de maneira a não degradá-los ou eliminá-los, ou diminuir sua utilidade para as gerações futuras. Implica em usar recursos minerais não renováveis de maneira tal que não necessariamente se destruam o acesso a eles pelas gerações futuras. E também esse desenvolvimento sustentável é a capacidade de desenvolvimento que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. O que nós queremos evitar é o desequilíbrio ambiental. Então, o crescimento da industrialização trouxe um aumento da poluição. A poluição sonora, visual, hídrica, atmosférica, dos solos. Então, a gente entende que houve um grande aumento dessa poluição e vai ter uma série de consequências para o meio ambiente, trazendo esse desequilíbrio ambiental. Então, as alterações, né, do ecossistema vão trazer desequilíbrios ecológicos por causas naturais ou ações humanas. Então, vamos ter uma série de consequências, né, por conta desse desequilíbrio ambiental. Nós vamos ter o agravamento do efeito estufa, né, esses gases estufa que existem, eles vão aumentar a temperatura do planeta, né, e também vão afetar o buraco na camada de ozônio, que vão permitir que uma radiação solar, né, ela possa ser prejudicial, né, para o ser humano. Além disso, esses gases que estão na atmosfera, quando chove, eles se transformam numa chuva ácida, que também prejudica o solo e também as plantas e as pessoas. Nas grandes cidades, quando existe muita poluição, pode acontecer uma inversão térmica, né? Então, vai existir uma camada, né, sobre a cidade que impede que ela se resfrie. Então, vai aumentar ainda mais o calor, né, nessas grandes cidades onde existe muita poluição. Um processo também que acontece é chamado de eutrofização artificial. Então, as grandes cidades, elas produzem muito lixo, né? E muitos dejetos são lançados nos esgotos e dos esgotos vão para os rios, né? Então, quando chega nos rios, existe um aumento da matéria orgânica nos corpos d'água, né? Nos riachos, nos rios.
Isso vai fazer com que haja um excesso de nutrientes e uma multiplicação dos decompositores, que vai fazer com que haja um consumo excessivo de oxigênio dentro da água dos rios e, consequentemente, a morte dos peixes e todo tipo de vida aquática. Um outro problema que também pode acontecer é a magnificação trófica. Então, esses produtos químicos, defensivos agrícolas, o próprio microplástico, né, que existe também nos oceanos, eles vão ser consumidos, né, pelos pequenos peixes, e aí os peixes maiores vão comer esses pequenos peixes, e o ser humano vai consumir esses grandes peixes, né, que vão estar contaminados, né, por esse material tóxico, mercúrio, agrotóxico, microplástico, e tudo isso vai então atingir o ser humano. Então, você deve pensar o seguinte, olha, se acontece algum tipo de problema lá no Japão, né, alguém pode pensar, está muito longe de mim, mas na verdade, se você come um peixe que foi importado, né, do Japão ou de algum lugar que tem problemas de algum tipo de poluição, né, você vai estar consumindo nessa poluição também, ok? E um outro problema também que pode acontecer é quando existem esses vazamentos de petróleo, né, e esse petróleo chega na costa, como chegou recentemente no Brasil, né, no ano passado, e vai haver então a maré negra, onde esse petróleo vai estar afetando negativamente toda a vida ali do litoral, ok? O que nós podemos fazer para combater então esse desequilíbrio ambiental? Temos diversas técnicas e nós vamos aprender mais algumas na nossa disciplina, como reflorestamento, o consumo consciente, usar menos agrotóxicos e também evitar liberar na natureza, né, menos gases poluentes. Então, são maneiras de você combater esse desequilíbrio ambiental. Muito bem, nós já temos na página o nosso primeiro fórum, né? Então, entre e participe, tá? Então, com base nos materiais disponíveis, né, na página, nos seus estudos e no seu repertório sobre o tema, discuta a seguinte questão. Como você percebe a crise ambiental atual, que a gente acabou de ver, esses diversos desequilíbrios ambientais? E, na sua opinião, como os administradores, gestores de empresas podem contribuir para a minimização dos problemas ambientais? Tá? Qual é a sua opinião sobre isso? Insira exemplos e conte sua própria experiência. Além disso, comente as respostas dos colegas. Você vai poder fazer isso do dia 5 de fevereiro, que é hoje, né, até o dia 7 de março. Então entra, coloca a sua opinião, leia a opinião dos seus colegas e também diga se você concorda, se você discorda. Você consegue complementar, não é, a opinião de um colega. Tá? Isso vai enriquecer o nosso debate. Tá bom? Aproveite esse fórum também para se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, tá? Para a gente poder ter aí um ambiente bem interativo na nossa disciplina. Tá ok? Muito bem, já temos também um exercício para a gente começar a esquentar. Tá bom? É só uma questão de múltipla escolha para você ver como é que funciona, né, o andamento da nossa disciplina. Tá bom? É um exercício vale 0,1 pontos. Você tem do dia 5 de fevereiro até o dia 7 de março para fazer esse exercício. Mas tente fazer logo para você poder também já dar sequência, né, no estudo da nossa disciplina. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as necessidades e responsabilidades ambientais das organizações. Então, para a próxima aula, você já deve fazer o primeiro exercício e já participar do nosso primeiro fórum, tá bom? Além disso, entre no perfil do aluno e preencha, coloque a sua foto, né, fale um pouco sobre você, a sua biografia, né, o seu currículo vitae, o que você já fez, a sua experiência profissional, tá bom? Entra no perfil do aluno, preencha para a gente também ter essa informação adicional sobre quem está participando da nossa disciplina, tá ok? Muito bem, pessoal, para a nossa primeira aula é só, tá joia? Até a próxima!